Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a juíza Cláudia Regina Moreira Favacho, titular da Terceira Vara Criminal de Quaraci, especialista em Direito Penal, Processo Penal e Direitos Humanos pela Escola Judicial do TJPA. Olá, doutora, como vai? Olá, doutor. Satisfação, obrigada pelo convite. Satisfação estar hoje aqui participando desse programa e levando informações aí junto aos internautas que eu acompanho. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e o tema é bastante interessante porque trata da violência doméstica, um assunto que a senhora domina com maestria porque está à frente de uma vara que tem competência processual para tratar desse tipo de crime. Então, eu creio que o nosso papo aqui vai ser bastante interessante, especialmente para as mulheres que são vítimas de violência doméstica e que vão receber informações úteis, né, para lidar com esse tema, que é um tema bastante recorrente, infelizmente ainda é. Mas, enfim, vamos lá. A sua unidade judiciária lida com questões sensíveis, que é violência doméstica e familiar contra a mulher e violência sexual contra a criança e adolescente. Fala um pouco para a gente como é conviver com o dia a dia dessas matérias no judiciário. O que é que a senhora enfrenta no dia a dia como juíza? Essa como você disse, é uma matéria, é um tema recorrente do cotidiano, infelizmente, né, ainda da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade ainda com o ranço patriarcal muito presente e isso reflete muito na questão da vida e da dignidade das mulheres, né? Então, a vara de violência doméstica e familiar, só para a gente ter um panorama do quão grave é esse problema, em Quaraci nós temos 3 varas criminais. Sim. A minha é uma delas. A minha é a única que trata de crimes contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. E o número de processos que eu recebo por ano é o dobro do que as outras 2 recebem, que são varas que trabalham com roubo, com tráfico, com outros crimes. Sim. Então, daí a gente já vê que isso, de fato, é um problema, é um crime muito presente no nosso cotidiano, é um crime democrático. Eu costumo dizer que é um crime democrático porque ele atinge todo tipo de mulher. Lógico que nós temos alguns recortes sociais. Sim, claro. Né, da mulher periférica, da mulher preta, é o maior número de vítimas, mas é um crime que alcança todos os tipos sociais. Nós não temos distinção da vítima, desde a vítima com grau de instrução, com poder econômico mais significativo, quanto daquela mulher periférica. Perfeito. Quando eu estava lendo aqui as questões da entrevista, me fez refletir um pouco. Na época que eu estudei Direito, e isso só faz 38 anos, bastante tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, houve uma progressão muito grande no direito de família com relação às questões da mulher. A senhora imagina que em 1977, quando alguém casava, já sabia que era para sempre, né? Sim. Então, houve uma evolução muito grande com relação à questão do divórcio, separação. Foi, num curto espaço de tempo, aquilo que não aconteceu em séculos, aconteceu em poucas décadas, né? Em 1900, na década de 40, nós não tínhamos ainda a possibilidade de um filho demandar a paternidade, né? De ver a sua paternidade reconhecida se o pai fosse casado com outra mulher. Então, isso aí também houve muito avanço, né? Até os dias de hoje. Mas a questão da violência, eu fico bastante, isso me deixa bastante intrigado, porque é uma coisa que não é nova, que sempre aconteceu, que a lei combate com muita veemência, que as penas são graves, que as sanções são sanções que são bastante severas, e mesmo assim a gente continua
testemunhando todos os dias esse mar de violência contra a mulher. Então, no que diz respeito a essa matéria de violência contra a mulher, como a senhora analisa essa problemática no cunho social? Bem, doutor, o que eu verifico é o seguinte, como o senhor falou, a questão da violência contra a mulher é uma questão histórica. Histórica, né? Desde histórica. o tempo da Grécia Antiga, Sim, Roma, a mulher sim. não era nem considerada um indivíduo, era um Sim. objeto, né, de propriedade inicialmente do seu pai e depois do marido. Né? Ela não era um sujeito de direitos, ela é um objeto de direitos. Então, com a evolução social, nós viemos, especialmente no século XX e XXI, nós tivemos transformações sociais. Inicialmente com a Revolução Francesa, depois com o avanço do direito da mulher votar, depois a Carta de Belém do Pará, e especialmente a partir da década de 60 e 70 com os movimentos feministas. Sim. Né? E até o avanço da mulher no mercado de trabalho, provocado pela Revolução Industrial. Então, nós tivemos um boom de acontecimentos históricos em que a mulher começou a lutar pelos seus direitos. Até porque nada foi, não é dado, nada de graça. Aconteceu como nada milagre. aconteceu assim. Foi realmente uma construção histórica e fruto de muita luta, né, dos movimentos de mulheres e feministas. Então, nós chegamos, antes o que era banalizado, quando a gente vê, está aumentando os números, eu não acredito que estejam os números somente aumentando. Na realidade, hoje não se aceita mais aquela violência, o que era tido como normal, como natural. Tipo, dizia, até o nefasto ditado, né, briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete, na realidade, sim, hoje em dia o ditado tem que mudou, se meter, né? Em briga de marido e mulher se salva aquela mulher. Né? Então, hoje, o número de denúncias e o número de processos reflete um problema antigo. Não é, há até alguns discursos assim completamente distorcidos de que a Lei Maria da Penha provocou um aumento. Não. A Lei Maria da Penha jogou luz sobre esse problema. As mulheres tiveram onde recorrer e onde entender que aquilo não. Esse tapa aqui, ele não é uma coisa normal, não é uma coisa natural de uma relação, acabou-se com a banalização. Esse tapa é uma violência. Esse puxão de cabelo é uma violência física. Esse dizer, se tu saíres, eu vou quebrar a tua cara, é uma ameaça. Então, passou-se a se dar nome. E quando você dá nome para condutas, é crime. E foi o que a lei trouxe. A lei trouxe luz. Tal qual o feminicídio. Se nós pararmos para pensar, a minha vara também atua em crimes de feminicídio, em crimes que as mulheres são mortas pela condição de ser mulher. E o que é isso? É uma mulher que chega com o seu companheiro, o seu marido, e diz, eu não quero mais viver com você. E ela é morta por isso. Aquele homem não aceita o fim daquele relacionamento e, por isso, ele mata aquela mulher. Então, há um aumento dos números de feminicídio. Eu nem acredito que seja um aumento. Eu acho que hoje nós estamos tendo um parâmetro. Nós demos nome para esse crime. Então, quando nós damos nome, é mais fácil de quantificar. Era um homicídio qualquer. Qualquer. Então, quando nós paramos e passamos a ver isso como um feminicídio, então nós passamos a ter um material que podemos ter estatísticas. Sim. Né? Agora, claro que isso, além da lei, nós precisamos de toda, tanto que a Lei Maria da Penha, ela não prevê crimes. Ela prevê um único crime, que é o descumprimento de medida protetiva. Ela prevê um arcabouço de ações, de políticas públicas e um tratamento diferenciado para aqueles crimes que já existiam no Código Penal. Sim. Exemplo, a ameaça sempre existiu. Homicídio sempre existiu, lesão corporal, enfim. Só que a ameaça, dentro de um contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, ela é tida pela Lei Maria da Penha. A gente vê com a lei. Aí tem a possibilidade de medidas protetivas, tem a possibilidade de prisão preventiva, independentemente do quanto da pena. Eu não sei se o termo correto é esse, mas seria uma qualificadora, né? Seria uma situação especial. Isso. Uma especificidade dentro daquela violência. E que o Estado brasileiro entendeu que, por ser uma situação tão grave, ela não pode ser vista como uma lesão corporal de uma briga de bar entre dois homens. Por quê? Porque é uma situação tão recorrente na sociedade que o Estado brasileiro, por meio da sua Constituição, que preveu a criação de uma lei específica, entendeu que deveria ter um combate maior e mais específico. E principalmente efetivo, né? Isso. Porque a grande questão desses crimes é que ele geralmente ocorre no seio da família. Isso. Né? E nem sempre a própria vítima está disposta a denunciar
ou às vezes se preocupa com a repercussão daquela denúncia dentro da família, né? E até mesmo porque tem receio de que o marido seja preso, enfim. Mas essa é uma situação que não justifica, né? Não justifica, no meu entendimento, você deixar de denunciar para evitar um conflito familiar. Eu acho que isso aí tem que ser muito trabalhado ainda na cabeça principalmente das vítimas, né? Que tem esse receio de que se fizer uma denúncia o marido possa ficar preso e ela não vai ter meios de sobrevivência, principalmente nas classes menos abastadas, né? Que sofrem mais com a violência, inclusive. Mas, doutora, a Vara tem realizado rodas de conversa para debater questões de gênero e buscar o fortalecimento, vamos dizer, emocional e psicológico das vítimas, motivando-as a romper o ciclo de violência. Eu acho que é exatamente isso que eu acabei de falar. Em busca de novas perspectivas. Como é que funciona esse trabalho? O que é que vocês têm feito? Esse grupo, né, que eu creio que não seja só a senhora, mas é um grupo de profissionais especializados que tratam dessas demandas sem, vamos dizer assim, sem a presença do processo, né? Sem a sanção processual. Vai muito ao encontro disso que o senhor falou. A violência doméstica, ela é um crime que perpassa por várias nuances. Tem a questão criminal em si, tem a questão que essa mulher, muitas vezes, ela não quer terminar aquele casamento, ela quer só que acabe aquela situação de violência. Tem a questão psicossocial das dependências que essa mulher muitas vezes tem, como o senhor falou, a dependência econômica, a dependência emocional desse relacionamento, a questão da pressão familiar, porque aquilo que a gente estava falando anteriormente sobre a banalização da violência, vai dizer, mas tu vais denunciar por um tapa, ele estava embriagado, e acaba essa mulher sofrendo várias pressões de diversos atores para que ela não leve essa denúncia ou até o conhecimento ou mesmo à frente. Então, o que a lei prevê, a Lei Maria da Penha? Além da ação repressiva, ela prevê várias ações de políticas públicas, como eu disse anteriormente. E uma delas são esses grupos reflexivos, para que tanto a mulher e o homem também. Nós temos a previsão legal de grupos reflexivos para esses homens. Também sejam retratados a sua masculinidade, como a gente diz, né? Para deixar de ter essa visão machista, patriarcal, de que a mulher é um objeto e que ela pode apanhar, isso está tudo bem, isso não está tudo bem, como para as mulheres. E lá em Coraci, nós já conseguimos instalar, esse mês agora, o primeiro grupo reflexivo de mulheres vítimas de violência doméstica. Que bom, parabéns. Que é justamente para atender a questão psicológica dessas mulheres. Que é diferente, um crime de roubo, se você vai ali na rua e roubam o seu relógio, você quer que aquele agente, vamos dizer no popular, aquele ladrão pague, e você não tem nenhum vínculo emocional com aquela pessoa. Exatamente. Na violência doméstica, não, você tem esse vínculo emocional. Gera um conflito, né? Gera um conflito pessoal, você tem filhos. Então, muitas vezes, essa mulher que vai numa delegacia e o agressor é preso em flagrante, aí tem a pressão dos filhos para que solte. Então, é um dilema, além do crime, tem um dilema muito maior, que é um dilema psicológico, um dilema social. Então, a lei prevê esses grupos reflexivos para que essas mulheres elas possam ficar mais fortalecidas para todo esse processo. Nós, do direito, sabemos o quanto o processo ele é estressante para as vítimas. Sim. O que para nós é um dia mais de audiência, para a vítima é uma semana inteira tensa, sobre o que vai acontecer, sobre o que vai falar, se vai ter que ver seu agressor novamente. Então, nós temos esse atendimento agora, que é feito em parceria com a Faculdade Estácio. A Faculdade Estácio disponibilizou os psicólogos, a assistente social da Vara, então tem tanto a assistente social quanto a psicóloga da Estácio, que fazem o atendimento dessas mulheres. Eu, enquanto magistrada, não participo do grupo reflexivo, até porque eu não posso ser contaminada pelo relato dessas mulheres. Sim. Na hora do julgamento. Então, eu tenho que tentar manter a minha imparcialidade nesse momento. Então, o grupo reflexivo é conduzido por essas profissionais, pela assistente social, a Nazaré Silva, que é da minha unidade, e pela Crícia Reis, que é a psicóloga da Estácio. Então, elas que conduzem, elas trabalham várias frentes
emocionais e psicológicas com essas mulheres para que, primeiro, elas não se sintam responsáveis por levar essa denúncia, não se sintam culpadas por recorrer à justiça por um direito, por um fim de uma violência, por ter uma vida com mais dignidade. E, além disso, para que elas possam romper este ciclo. Porque no ciclo da violência nós temos fases, né? Que é a fase Sim. da lua de mel, quando está tudo bem, a fase da tensão e a fase da violência. E depois da violência, muitas vezes esse homem busca essa mulher de novo, com promessas de mudança, e reinicia aquele ciclo. Lua de mel, tensão e violência. Então, para que ela consiga romper esse ciclo, ela tem que estar fortalecida. E é uma previsão de política pública da própria Lei Maria da Penha, e nós estamos já fazendo isso lá em Coraci. E essas pessoas que são atendidas, ou seja, isso está aberto para esse programa, esse trabalho está aberto para qualquer mulher que for vítima de violência, ou só aquelas que já têm ação judicializada, com denúncia, processo formalizado? Por hora, nós estamos atendendo as vítimas que já têm processos em andamento. Então, por exemplo, um exemplo. Hoje, eu fiz uma audiência de uma vítima que ela é vítima de um descumprimento de medida protetiva. Ela procurou o judiciário, teve a medida protetiva e foi descumprida. Perseguição, violência psicológica, que é muito comum nesse cenário de violência doméstica, e ameaça. Então, foi uma audiência difícil, ela chorou muito. Reviver toda essa violência é muito difícil para as mulheres. Então, a gente tem, por hora, como público-alvo, essas mulheres que já têm processos. E aí, ou elas vão por busca espontânea, né, se tiver processo, ou em audiência, se nós verificarmos essa necessidade de que essa mulher realmente se encontra em uma situação psicológica muito abalada, e aí a gente já encaminha para o setor multidisciplinar da vara, faz essa triagem, ela já passa a fazer parte desses grupos reflexivos. Mas nós temos parcerias, é até interessante, nós temos parcerias com a Defensoria Pública, sim. Por meio do Eles por Elas, que é para onde nós encaminhamos os agressores, né, que é o programa que também podem receber um tratamento. Isso, o programa Reincidência Zero, que ele recebeu esse nome da Defensoria porque os homens que fazem parte desse programa, a reincidência é mínima. Eles têm um sucesso de 99,98%, o que demonstra que nós precisamos de uma transformação na mentalidade realmente das pessoas. Porque esses homens, quando eles fazem parte desse programa, em que também são abordados vários temas de violência, de masculinidade, eles deixam de apresentar essa postura agressiva e violenta contra as mulheres. Porque se não tivesse essa situação, professor, o que acontece? Ele agride uma mulher, aí se rompe aquele ciclo de violência, mas ele se envolve em outro relacionamento, agride outra mulher, vai se repetindo. Porque a questão é muito psicológica. Questão de estrutura. É um estrutura psicológica, estruturante, e assim, é isso que nós temos que combater também, além da questão criminal. Talvez nem vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico, ele está enxergando ali uma mulher, outra mulher, ele só continua aquele comportamento. Repetindo. Não importa que é a Maria, padrões. que é a Antônia, ele só repete padrões. Os padrões. Então, se ele não for tratado também, e a mulher, muitas vezes a mulher, ela se sente, ela já teve na casa dela uma educação que trouxe a esse comportamento psicológico, porque ela testemunhou, ela sentiu, ela viveu com o pai. Então, para ela, de certa forma, é normal. Natural. É natural o marido agredir a mulher, como ela via o pai agredir a mãe. Eu sei disso porque a gente estuda um pouco de psicologia e sabe desse comportamento repetitivo, né? Então, realmente tem que haver essa ruptura. Na realidade, desse ciclo. a mulher que ela vivencia desde criança um lar com violência doméstica, geralmente ela tende a ter dois, ou ela se torna também uma vítima, ou ela realmente repudia qualquer ato dessa natureza. Da mesma forma o homem, né? Que também é vítima. Ou ele na infância. repete o padrão, ou ele se torna uma pessoa completamente avessa. Mas no nosso dia a dia, se o senhor me perguntar, doutor, o que a senhora vê mais? É repetição de padrão. É muito comum, e eu pergunto isso em audiência, se aquela mulher veio de um lar de vivência de violência. É muito comum a gente ouvir que sim. E, inclusive, ela não percebe alguns atos como violência. Teve uma que me falou em audiência, não, ele não me bateu, ele puxou meu cabelo.
Então, se ela não consegue, na percepção dela já está tão naturalizada a violência que ela não consegue enxergar a própria violência. Não vê aquilo como uma violência. Então, é esse trabalho que nós temos que levar. E os homens também. Eles dizem, não, eu não bati. São pessoas que hoje são adultas, mas quando crianças vieram de um abandono. Isso. Foram crianças de rua, passaram a viver na casa de parentes, ou o pai batia na mãe, tinha que fugir. Da própria sociedade, né, doutor? A gente vive numa sociedade muito machista ainda. Verdade. Então, muitos deles dizem, não, eu não bati nela, eu empurrei. Eu dei um empurrão e ela bateu na porta e se machucou. Não consegue ver isso de você. Que dar um empurrão é uma violência. A esfera da integridade física da pessoa é uma violência. Então, nós precisamos trabalhar esse entendimento de violência como um todo na nossa sociedade, para que a gente realmente tenha um horizonte melhor. Para fechar aqui o nosso bate-papo, como é que a gente pode enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher? A senhora acha que o caminho, a solução é a punição ou não é só isso? É necessário todo esse arcabouço de trabalho? Porque é o que a gente vê nos outros crimes, né? Que geralmente o juiz se preocupa muito. Matou, não matou, absolve ou condena, conselho de sentença, e não tem essa importância, ou não se dá essa importância de buscar soluções alternativas para que isso não se repita, porque nós sabemos que presídio por mais que se tenta, não é um ambiente que consegue muito sucesso na reforma íntima do sujeito. Mas eu vejo que a questão da violência doméstica, com esse programa, esse projeto, ela tende a ter o judiciário ter um outro olhar sobre esses crimes. O que a senhora tem a dizer disso? A senhora acha que essa é a solução ou a punição é a solução? Eu acho que nós temos que ter várias frentes que a própria Lei Maria da Penha já prevê. A primeira, a punição, sim. Nós não podemos deixar de ver atos como crimes e dar a devida reprimenda, que isso também tem um caráter preventivo da lei. Sim. Então, é muito comum, inclusive, em audiência, eu ouvir dizer, eu não sabia que eu ia ficar preso por isso. Eu não entendia que isso era tão grave que ia me levar à prisão. Então, é necessário esse efeito de repressão e preventivo na própria comunidade, porque quando aquele homem vai preso porque ele chegou, meteu a porta na casa da mulher e bateu, serve, inclusive, como alerta para os demais na vizinhança. Já vê que as coisas não podem funcionar não pode mais ser do jeito que era antes. Mas, além disso, para além disso, a gente precisa tentar trabalhar a mentalidade das pessoas. E por esse caminho de educação, de nós mesmos em casa com os nossos filhos, para quem tem meninos e para quem tem meninas, as escolas, passar a trabalhar essa mudança de mentalidade na nossa sociedade, de não ter... Nós somos diferentes, homens e mulheres, nós temos... situações diferentes, mas nós não estamos em situação um maior ou melhor que o outro. Somos apenas diferentes e o respeito tem que haver sempre. Recíproco, né? O que eu digo, o feminismo, a mulher, o pessoal fala, não tem a lei João da Penha, só tem a Lei Maria da Penha. São por números, né? O número de agressão de mulheres contra homem é completamente ínfimo em relação ao inverso do homem contra a mulher. Então, a mulher ela não quer ser melhor nem maior, ela só quer ter o mesmo respeito, mesmo direito, mesma situação de dignidade. Então, nós precisamos trabalhar a mudança de mentalidade desse machismo estruturante que a gente vive na nossa sociedade. De que a mulher realmente possa ser vista com respeito, que se uma mulher quiser acabar um relacionamento, ela tem o direito. Que se a mulher, hoje eu em audiência, eu vi, mas ela me traiu, doutora. Eu fico imaginando. Deixe se todos os homens que traíssem as suas mulheres fossem vítimas de feminicídios ou de lesões corporais, fossem mortos, né? Fossem mortos. Então, teríamos a gente ainda vê isso sociedade como um reflexo do machismo, né? Do homem se achar no direito de ter que permitir ou não que a sua mulher trabalhe. Eu ouço muitas vezes isso. Mas ela saiu para trabalhar, ela nem tinha combinado nada comigo. Quando eu vi, ela já tinha aceitado esse emprego. Então, assim, é uma mentalidade que a gente acha que nem existe mais no ano de 2023, mas ela existe. Então, isso, lamentável, porque... então, isso a gente tem que trabalhar. Aquela história de que a mulher tinha que ter autorização do marido para trabalhar já acabou lá na década de 60. Né? Legalmente, sim, mas na mente das pessoas ainda existe. Né? Então, é importante que a gente trabalhe isso. E não precisa ser trabalhos acadêmicos, é no nosso dia a dia.
né? É demonstrando nos nossos atos, tanto mulheres, mas especialmente os homens, o respeito pela sua colega de trabalho, pela sua esposa, e por mulheres até falar, eu queria ver se fosse com a filha e com a mulher dele, se ele assim, se ia fazer isso. Não, você não tem que pensar se fosse com a sua filha, você tem que pensar que a mulher merece respeito, independentemente de ser uma estranha na rua. Não é isso que a gente vê, lamentável, viralizou em algumas redes sociais, de mulheres andando de bicicleta e o homem se acha no direito de passar a mão no corpo daquela mulher, uma importunação sexual. Então, é isso que a gente tem que mudar. É essa mentalidade de que a mulher é um ser menor, né? De que ela pode apanhar, de que ela pode ser ameaçada, de que o homem estaria numa situação, numa posição hierárquica superior, e não estamos. Então, a gente precisa dessas duas frentes, de uma educação, de uma mudança de mentalidade na nossa sociedade e da punição. Eu espero, a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa, né? Ela é uma ação que veio justamente para reprimir essas ações de violências que são alarmantes no nosso país. O meu sonho enquanto magistrada e enquanto mulher é que chegue um dia em que a gente não precise mais da Lei Maria da Penha, que a gente chegue numa evolução social e de humanidade na nossa sociedade, que essa lei perca o sentido, em que nós possamos olhar as estatísticas e dizer, nós não tivemos caso de violência doméstica e familiar, então a lei perdeu o sentido. Então, assim, a minha esperança é essa. Não sei se vai ser ainda durante a minha jornada. Eu espero que sim. Né, mas que nós plantemos um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós precisamos de conscientização. Isso. Né? Principalmente essas gerações que estão chegando agora, jovens, crianças. Eu acho que esse trabalho de base feito nas escolas, ele é de vital importância para que no futuro essas crianças que no futuro serão adultos tenham essa consciência de respeito. Na escola, né? Na família, na nas família, igrejas, na sociedade. Em toda a sociedade. Mas, assim, talvez a gente ainda tenha que passar um pouco por isso, porque é lamentável ver a situação de muitas crianças que ainda sofrem essa violência, né? Dentro de casa, ver o pai discutir com a mãe, brigar, bater, agredir. Enfim, isso pode sim trazer uma consequência no futuro. Inclusive, por causa de aumento de pena. Nós já temos entendimento do STJ, que a gente já aplicava na minha unidade, nas sentenças, que quando essa violência doméstica ela é praticada na presença dos filhos, ela merece uma reprimenda penal maior. Porque eu entendo que isso causa um dano àquela unidade familiar de uma forma muito mais nefasta. E é um dano que vai se prolongar no tempo, filhos, né? Isso, com reflexos. O reflexo que isso vai causar nos filhos é evidente, é certo, né? Isso. Então, isso realmente tem que ser tratado, tem que ser visto de uma forma diferenciada. Doutora, eu agradeço muito a sua presença, o tema é bastante interessante e eu espero que a senhora volte outras vezes para a gente conversar um pouco mais, para esclarecer a sociedade, não só as mulheres, mas principalmente também os homens, né, que precisam se conscientizar da importância dessa igualdade de tratamento e de respeito mútuo. Exatamente. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição, agradeço em nome do Tribunal de Justiça, inclusive, do nosso Estado. Que é um tribunal que tem trabalhado muito por essa causa, né? Isso. Nós temos uma coordenadoria que coordena todas as varas de violência doméstica do Estado, então, assim, é uma pauta muito importante para o Tribunal de Justiça, para o Poder Judiciário do Estado do Pará. Eu me coloco à disposição. Sempre que for possível, nós conciliarmos aí as agendas, estarei aqui presente para... Muito obrigado.